Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas da TV Universitária começa agora. Diante dos fatos políticos ocorridos nos últimos anos e às vésperas de um novo processo eleitoral, o Grandes Temas debate as situações que ameaçam nossa democracia. Por definição, democracia é o governo do povo, que se torna ator político por meio do voto. Trata-se de um regime no qual os cidadãos são governados e se fazem representar por políticos eleitos por eles. Antes de tudo, a democracia é pluralista. Estar inserido em um jogo democrático é compactuar com o pluralismo das forças políticas, das ideias e das ideologias que se confrontam. O terceiro elemento essencial nesse sistema é o Estado de Direito. Ele determina que esse jogo democrático, pluralista e eletivo se desenvolva dentro de um sistema de normas estáveis. Para mudar essas regras, é preciso o apoio da maioria qualificada. A democracia repousa, portanto, na estabilidade dessas normas constitucionais. Na prática, o que vemos nos últimos anos é um distanciamento e desconexão entre as ações tomadas em Brasília e a vontade da maioria dos brasileiros expressa em pesquisas de opinião. As instituições que devem garantir o Estado democrático de direito, como o poder legislativo e judiciário, aparentam fragilidade e contradições em suas decisões e constantemente são acusadas de decidir politicamente e não com base nas leis vigentes. E por último, vemos o renascer de uma voz ultraconservadora. Parte da população passou a endossar a volta de um regime militar, propostas conservadoras e um certo desprezo aos direitos humanos tornam-se comuns nesse discurso. Diante desse cenário, podemos dizer que o Brasil chegou em um estágio consolidado de democracia? Estamos diante de um novo modelo democrático? E quais são as ameaças reais à estabilidade do país? Para nos ajudar a compreender este tema, estão comigo hoje no estúdio Pablo Capistrano, professor e escritor, professor de Filosofia e Direito no IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Alain Daniel Freire de Lacerda, professor do Departamento de Políticas Públicas da UFRN. E Gustavo Freire Barbosa, mestre em Direito e membro da RENAP, Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado por ter aceito nosso convite para debater conosco esse tema tão importante de hoje. E você, que nos assiste em casa, também pode participar da nossa discussão enviando sua pergunta através do nosso WhatsApp para o número 99193-6032. Bom, quando falamos de crise ou de ameaça à democracia, o que não é exclusividade do Brasil, porque esse debate corre o mundo, né? Então, Pablo, começaria com você. Por que isso é um tema que merece destaque num programa de debate ao vivo na televisão? E quais são os indícios que nos levam a realmente refletir sobre uma ameaça à democracia ou ao Estado constitucional? Boa noite. Boa noite. Eu acredito que, inicialmente, porque a democracia, quando a gente observa a história da humanidade, a gente percebe que é um modelo de organização política que não é a regra geral na história. Você tem momentos na história em que a democracia surge como uma possibilidade de articulação de uma ordem política. E esses momentos, de certa maneira, eles são muito pontuais. Se a gente for observar, a gente vai ver que a largo espaço da história humana são de experiências muito mais autoritárias do que propriamente democráticas. O que mostra que a experiência democrática ela está sempre sob ameaça. Quer dizer, existem tendências que se estruturam dentro das formas sociais que põem a democracia como um objeto, digamos assim, precioso e ao mesmo tempo frágil. Então a gente precisa estar muito atento nesses momentos de crise, porque justamente nós podemos criar situações na qual essa construção democrática ela se fragiliza, né?
Eu acho que no Brasil, no mundo a gente observa isso, né? Principalmente a partir da crise de 2008, a crise econômica, né? A crise financeira de 2008, e a gente vê que houve todo um movimento, né? No final da década passada, início dessa década, que de certa maneira, em muitos casos, ele refugou para experiências mais autoritárias do que democráticas. Então, todo aquele movimento do Occupy Wall Street, né? Dos movimentos da Primavera Árabe, os movimentos de contestação global, em muitos casos, eles refluíram para uma experiência muito mais autoritária do que propriamente democrática. Então, eu acho que esse é indício de que esse fenômeno é um fenômeno global e que o Brasil também não passa por fora disso, quer dizer, ele também está inserido dentro desse processo. Nós tivemos, de certa maneira, aqui em 2013, né, e de certa forma a gente está sobre o risco, né, de que os desdobramentos desse movimento possam, ao invés de aprofundar a experiência democrática, nos levar a um regime um pouco mais autoritário, né? Então a gente está vivendo sobre esse risco constante. Perfeito, professor Pablo. Professor Alain, a gente nota que se risco há para a democracia ou para as democracias no mundo, né? Isso não é tão visível quanto se imagina, quanto se possa pensar, porque evidentemente as sociedades vivem sob o regulamento de uma série de leis, né? Então aparentemente tudo está funcionando, as instituições democráticas funcionam. Então o que nos levaria a pensar numa crise da democracia, no caso do Brasil, por exemplo? Assim, eu gosto de trabalhar a ideia de crise a partir de algum tipo de indicador, né? Então, assim, realmente os indicadores, e aí relativos à liberdade de imprensa, à qualidade das eleições, a menos fraudes, a competição aberta e livre entre os partidos, no mundo, essa década, a democracia está sendo mais testada do que na anterior. E eu concordo com o Pablo de que a democracia realmente é frágil, ela pode vir a cair por diversas circunstâncias, né? Claro que há alguns países em que é mais difícil você imaginar isso, né? Mesmo, por exemplo, com todas as tensões geradas pela presidência Trump, eu não consigo ver os Estados Unidos deixando de ser uma democracia liberal, com todos os defeitos que esse regime possa ter, né? Vai continuar. Agora, se você, em escala global, você vê isso. Há alguns indicadores pioraram nessa década em comparação com a década passada, né? Em escala comparada, olhando todos os países. Isso não quer dizer que fique assim, pode ser que na próxima década, né, haja uma onda de democratização como a que ocorreu nos anos 90 e 2000 e alguma coisa. No caso do Brasil, eu acho que o nosso problema tem características muito específicas, né? Aí a gente pode fazer várias interpretações. A minha é que, assim, eu acho que nós entramos numa aventura institucional, né? Tem esse prenúncio de 2013, é difícil interpretar aí as várias setas que os movimentos de 2013 geraram, há setas positivas, negativas, outras neutras, outras que não foram a lugar nenhum, mas, produziram a eleição apertada em 2014 e depois aí houve essa aventura institucional que é o impeachment de 2016. Assim, é difícil você fazer um prognóstico, né? Mas eu acho que a democracia brasileira vem funcionando mal nos últimos anos, né? E o que a gente tem que fazer, obviamente tem um processo eleitoral em curso aí, é retomar pelo menos essa normalidade no que toca ao procedimento da eleição, né? E depois há um trabalho a ser feito aí, né? Porque realmente nós entramos numa aventura, que eu já chamei de aventura institucional, não sou daqueles que acham que houve um golpe de Estado, um golpe branco, mas o impeachment tem um problema de legitimidade muito sério e que atinge o governo Temer até agora. A gente está vendo aí o presidente praticamente sumido, fica difícil até chamar de presidente, ninguém quer falar nele e na verdade ele está sendo escondido por razões propositais, para não vincular os candidatos a ele, né? Então nosso problema é esse, a gente tem que superar o legado negativo, né, do que ocorreu nos últimos anos, retomando o processo eleitoral. Agora, daí a dizer se está garantido no ano que vem, em 2020, aí, essa que é a pergunta de ouro. Eu acho que isso não está tão claro ainda, né?
No que toca à eleição, acho que não é bem o tema aqui, depois a gente pode falar mais, né? Mas eu acho assim, a gente tem que retomar o rito eleitoral, porque a solução de 2016, na verdade, não foi solução, né? Ela gerou outros problemas que vêm se aguçando. Tem um filósofo francês, falecido em 97, Cornelius Castoriadis. Ele tem um artigo muito bom intitulado Democracia como Procedimento e como Regime. Então, assim, olhando à distância, eu te passo a palavra, assim, o fato de que a democracia, enquanto instrumento que permite a participação de cidadãos através do voto, então, que funciona do ponto de vista dos procedimentos, não assegura fundamentalmente, acho que a fala do Pablo nos dá matéria para pensar isso, né? Não significa necessariamente um aprofundamento da experiência democrática, da democracia enquanto regime propriamente, não é? O regime da liberdade, portanto o regime do risco, ele vai dizer também, não é? Lembrando Aristóteles, né, que na obra O Político diz: sem uma paideia democrática não há democracia. Sem uma educação para a sociedade, para a democracia, você não tem propriamente uma sociedade democrática. Você tem uma sociedade com procedimentos democráticos, que aí a gente pode aqui divergir, né? Houve, não houve golpe, as instituições funcionam, não funcionam, mas do ponto de vista do aprofundamento e do fomento da experiência democrática, né? Do aprofundamento da democracia como regime, me parece que isso está ganhando força, tem ganhado força no Brasil nos últimos tempos, exatamente, né? Boa noite, professor Alain, professor Sérgio, professor Pablo, telespectadora da TV Universitária, sempre uma satisfação estar aqui. E eu iria na mesma linha do professor Pablo, no sentido de que o que acontece no Brasil hoje é um reflexo do que acontece no mundo, de alguma maneira. É como a homilia do Papa na Basílica de São Pedro, né? Et urbi et orbi, da cidade para o mundo, ou do mundo para a cidade. Que o reflexo de uma determinada conjuntura em âmbito global, principalmente em tempos de globalização, ele tem seus efeitos no âmbito local, no âmbito municipal, das capilaridades da vida cotidiana das pessoas em suas relações cotidianas. E nesse sentido, o que nós vemos no Brasil hoje, eu diria que vai muito além de uma crise de legitimidade, no sentido de que a noção de democracia, muito embora do ponto de vista hegemônico, do ponto de vista de equivulgar, seja confundida com a democracia eleitoral, a gente pode definir a democracia como a previsibilidade da vida institucional em política. E se nós perguntarmos, se nós questionarmos para quem quer que seja, independentemente do verniz ideológico, eu acho que deve haver algo que se aproxima muito de um consenso de que hoje essa previsibilidade institucional da vida política simplesmente não existe. Numa discussão recente no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o ministro Marco Aurélio colocou que a jurisprudência do Supremo em relação à prisão em segunda instância foi modificada no auge da Operação Lava Jato para entender os desígnios, os ventos daquela conjuntura, daquela atmosfera punitivista daquele momento. Então a gente mostra que é uma democracia muito cambaleante, em que está basicamente, em determinadas circunstâncias, ajoelhada aos códigos morais particulares de um agente ou de outro. Em vez de ser as leis governando os homens, são os homens governando as leis, o que acaba por gerar uma insegurança jurídica que fere de forma categórica qualquer esboço ou sombra de regime democrático, sem falar que uma noção de democracia que melhor contempla seu sentido para além da lógica eleitoral é aquela noção que diz respeito ao respeito à Constituição, que é a própria lógica, a própria dinâmica do Estado democrático de direito. E no Brasil, particularmente, nós nunca tivemos uma democracia nessa perspectiva de atingir níveis de democracia aliado à participação social aos moldes da social-democracia europeia. Porque a própria ideia de Constituição, o próprio projeto da Constituição de 1988, ele não foi, de 1988 até 2016, ele foi muito timidamente aplicado. E de 2016 para cá, com a
Emenda Constitucional 95, ele foi praticamente suspenso. O mínimo de respeito à Constituição, de aplicação da Constituição que nós tínhamos em relação, por exemplo, ao artigo 6º, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao Estatuto da Cidade, o mínimo de respeito que nós tínhamos a essas diretrizes, de 2016 para cá, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 95, tornou-se completamente inviável. E há um teórico do direito, o Evgeny Pachukanis, que ele coloca: se nós temos um projeto de edifício e esse projeto não sai do papel, nós não podemos dizer que o edifício foi construído. Então, eu aplico essa lógica em relação à democracia. Se nós temos um projeto de democracia, de Constituição, de Estado de Direito, Estado constitucional, que nunca saiu do papel, como nós vamos falar que, de fato, essa democracia, nos termos da Constituição, foi de fato efetivada? Realmente essa conexão entre fortalecimento das instituições e aprofundamento da democracia é evidente. O Gustavo colocou de uma maneira bastante clara isso. Acho que esse é uma boa pista, né, Pablo, para a gente pensar essa relação. Eu diria até que no Brasil a gente tem uma tradição a gente tem uma tradição autoritária antiga no país, né? Assim, também o Brasil, os momentos democráticos são janelas no Brasil, né? Então, a larga tradição política brasileira, na verdade, não é de democracia, né? Nesse caso, ao dizer as instituições estão funcionando normalmente, isso é um problema do ponto de vista brasileiro, né? Porque o normal das instituições muitas vezes passa além dessas instâncias democráticas, né? Mas eu acho que assim o que ocorre, aí o Alan ele pontuou bem em relação à questão do impeachment, ou golpe, ou golpeachment, né, como alguns gostam de falar, de 16, é que ele causou um distúrbio muito mais grave no processo das instituições, porque ele praticamente inviabilizou o Poder Executivo, né? O Poder Executivo que veio após a saída de Dilma, ele ficou praticamente desarticulado, né? E isso fez com que aquele equilíbrio, que já era um equilíbrio de certa maneira frágil entre as instâncias, fosse realmente abalado. E aí você tem um poder judiciário que começa a tomar um protagonismo político dentro da sociedade brasileira que é extremamente preocupante. Agora, esse protagonismo, eu acho que ele vem sendo construído até antes de 16, né? E eu acho que a gente já vê elementos desse protagonismo político do judiciário já desde 13 e 14, por exemplo, você vê nitidamente quando houve aquele movimento do não vai ter Copa, né, que eles prenderam uma série de ativistas que estavam organizando manifestações no período da Copa, inclusive uma colega nossa, filósofa da UFRJ, a professora Camila Jordan, foi presa, né, levada para Bangu, né, sem nenhum tipo de respeito a certas regras básicas do direito processual. E naquele momento, o que acontece? Eu lembro que foi um momento muito preocupante, porque eles criou-se uma interpretação jurídica de que havia uma formação de quadrilha ali, quer dizer, usaram um tipo penal de formação de quadrilha para um grupo que estava se organizando para fazer um protesto. Quer dizer, você passa a interpretar a norma de uma maneira que, de certa maneira, a norma acaba recebendo conteúdos políticos e ideológicos, né? Então, você cria um padrão de interpretação da norma jurídica que já vai sendo politizado naquele momento. E a gente vê que isso cada vez mais vem se tornando a regra. A interpretação jurídica vai se politizando a ponto de você ter hoje magistrados que fazem decisões fundamentando em passagens bíblicas ou em argumentos assim, absolutamente fora de todo o cânone jurídico, né? Então eu vejo que isso é um traço desse autoritarismo estrutural, talvez, que esteja presente nas instituições, e que quando você tem um problema de desequilíbrio desses poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, eu acho que isso eclode de uma certa forma, né? E aí isso ultrapassa meramente a questão da disputa pelo poder e começa a entrar aí num campo que é muito mais complicado, que é o campo das garantias e das liberdades individuais dos cidadãos. Porque isso passa a produzir um tipo de insegurança que vai afetar todo o cidadão, né? Porque quando você quebra, digamos assim, uma certa
regra jurídica, como, por exemplo, o juiz Sérgio Moro quebrou, em muitos momentos, regras processuais canônicas, etc. e tal, e você pensa, poxa, se isso é feito com essas pessoas que são pessoas poderosas, né, você imagina o que é que não vai ser feito com um sujeito que mora numa favela, um sujeito que mora numa periferia, que não tem absolutamente nenhum tipo de proteção diante desse tipo de abuso, né? Então eu acho que, nesse ponto, a normalidade das instituições autoritárias brasileiras parece que voltou na ruptura da normalidade democrática. Não sei se ficou clara a ideia. Quer dizer, aquilo que é da tradição brasileira de um certo autoritarismo, né, que está presente na nossa história, volta no momento em que esse equilíbrio institucional que a democracia criou, ela se fragiliza, né? Então a gente volta ao antigo normal, que é pior do que esse normal, né? É isso mesmo. Eu me recordava, ontem eu assistia, na verdade reassistia, né, ao documentário O Dia que Durou 21 Anos. Sim. E tem uma cena fortíssima, que é a cena em que o presidente da Câmara anuncia vago o cargo de presidente da República. Ali se consagra o golpe, porque o Jango, ele estava no sítio dele, ainda estava no Brasil, portanto, saiu de Brasília, mas ainda estava no sítio dele, no Rio Grande do Sul, e ele toma um microfone sob protestos, né, no Congresso. Microfones dos protestantes é desligado, mas eles continuam gritando, e ele diz: declaro vago o cargo de presidente da República. Horas depois, o Supremo chancela. Exato. Porque isso que você disse agora me fez pensar nisso, né? Porque você falou de alguns tempos para cá. Isso tem, para mim, assim, claramente, esse judiciário que está instalado, e esse ativismo judicial, de fato, no Brasil, está claro, é o único poder que só vem crescendo em poder efetivo, não um poder republicano que só vem crescendo, com garantia, com privilégios acima de qualquer limite, né? Mais uma vez agora, com esse aumento absurdo e indecente que eles estão dando a si mesmos, né? E vem funcionando como justamente esse poder que dá ares de legitimidade para qualquer forma de manobra nas outras instâncias. Então a gente perde muito do caráter republicano, né? Assim, não só a democracia, mas parece que a república no Brasil mostra-se ainda assim também, né, frágil nesse sentido, né? Agora, sua referência 64 é interessante porque eu acho que o contexto, não só o contexto nacional, mas o contexto internacional é outro. Então, quando a gente fala em autoritarismo, eu concordo que certas coisas voltam, né? E daí, acho até que a própria candidatura presidencial do deputado Bolsonaro está nesse contexto, né? Você tem um certo retorno. Agora, realmente, o autoritarismo agora muda um pouco de cara. Ele vai ocorrer, seja pela esquerda ou pela direita ou qualquer outro eixo, não é mais aquele golpe clássico, né, que começa com alguma cartelada. É realmente uma erosão mais gradual. Né? A última vez que eu contei, existem hoje no mundo 9 ditaduras, quer dizer, a última vez que eu contei já faz uns 2 anos, pode ser que tenha caído, mas a última vez que eu contei... Ou aumentado alguma outra. Não, aumentado é difícil porque realmente caiu de moda, né? A ditadura militar eram 9 no mundo inteiro, né? Então hoje você tem regimes que ficam numa coluna do meio, e ditaduras de outros tipos, né? A ditadura militar realmente virou um fenômeno restrito a algumas áreas da África e da Ásia, né? E até quando o ditador inclusive entra, a primeira coisa que ele faz é dizer que não é militar, que não é o caso do Egito, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Isso também, há essa discussão para o caso dos Estados Unidos, que é de fato um país que nunca houve golpe de Estado, né? Com essa erosão mais gradual, né? Em que você tem o judiciário metendo os pés pelas mãos, né? Eu acho que tem ocorrido esse processo aqui, né? Mas eu sou um pouco cético em relação ao impacto. Eu acho que na verdade eles metem os pés pelas mãos, né? A intervenção deles está tendo resultados eleitorais
complicado, assim, eleitorais ainda não, porque a eleição não ocorreu, mas os dados de opinião, né, fica uma coisa meio... E também, obviamente, que há contradições importantes dentro da cúpula do judiciário. Então, termina sendo um processo também que gera... isso é só para qualificar, porque eu acho que o judiciário não é um ator tão coeso, né? Ele tem uma decisão para um lado, entendeu? Ele cai em contradição consigo mesmo. O Supremo é isso, né? Isso está tendo consequências, inclusive... é uma das coisas que geram os dados de pesquisa de opinião que a gente está tendo agora, né? Mas, de qualquer forma, coeso ou não, ele gera uma certa erosão. Então, é importante ficar de olho nisso aí. O processo eleitoral, como já foi dito aqui, realmente é algo um tanto quanto superficial na democracia. Agora, de qualquer forma, é interessante que ele concentra os atores, né? Você vê que... todos os partidos, mesmo o PT, que tem essa situação do ex-presidente Lula, né, aí lutando por um registro, né, e a gente percebe que há uma decisão da cúpula do judiciário de não conceder o registro, né, mas mesmo ele, obviamente, que ele está controlando o processo eleitoral, né. Então, mas é isso, a gente tem que ter cuidado com a erosão e não há garantias a rigor, até porque não dá para prognosticar o que é que vai acontecer no próximo ciclo, né? Ou seja, ano que vem e da eleição municipal. Tem as regras, mas é aquilo que a gente falou, as regras não refletem necessariamente uma adesão substantiva, né? Perfeito. Então a gente tem que ver. Ok. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você pode aproveitar para enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp pelo número 991-93-6032 e participar conosco. Até daqui a pouco.